louvar, cantar ao nosso Deus. Quem não quer um dia ver sua criança tocando aqui na frente, né? Todo pai tem e mãe tem esse desejo de ver o seu filho tocando, se não for aqui na frente, mas seja em casa, seja em algum lugar. O fato é que elas precisam aprender música, e como isso é importante para a vida deles. Muito bem, nós vamos seguir com o nosso tema, que tem sido já um tema de algumas semanas, e o tema principal é exatamente o mistério da piedade, que na verdade não tem nenhum mistério, não é? Paulo fala o mistério da piedade porque ele está escrevendo então de uma visão neotestamentária, mas pensando exatamente naquilo que a igreja precisava. Esse mistério ele foi revelado. Quem lembra que é esse mistério? Está lá, acho que no versículo 16 de 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo 3, né? Quem é esse mistério? Jesus Cristo. Paulo também fala isso aos Colossenses, né? O mistério da piedade, ou o mistério da santidade. Isso é, os antigos, eles acreditavam que Jesus viria. Desde lá de Gênesis 3,15, quando o homem pecou, a promessa foi o seguinte, que da barriga ou da descendência da mulher viria um filho, uma criança, um menino, e ele seria então essa esperança. E isso vem desenrolando em todo o Antigo Testamento, até que chega em Gálatas 4,4 no versículo e fala: na plenitude do tempo veio Cristo, nascido de mulher, homem, mas Deus. Homem como nós, mas Deus. Ser humano, sujeito a todas as fragilidades, mas Deus, sem pecado, pode então entregar a sua vida e ressuscitar ao terceiro dia e dar a nós, pecadores, a esperança, que Paulo fala que é a esperança da glória. A esperança, Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, é a nossa esperança, e toda a igreja bíblica é uma igreja que defende, não porque ela defende porque ela quer defender, porque ela é melhor, mas sim ela defende as Escrituras. Ela fala então que Cristo, ele é o cabeça da igreja. E o apóstolo Paulo nada mais está tratando então ali com a igreja de Éfeso, na pessoa de Timóteo, escrevendo que aquela igreja ela teria então que voltar aos princípios, voltar aos fundamentos da fé. E isso pensando na igreja, nos costumes da igreja, no trabalho da igreja e assim por diante. Porque desde o início e até os dias de hoje, e até Cristo voltar, sempre haverá pessoas que vão pregar um outro evangelho, que vão até falar de Jesus, mas vai falar assim, Jesus e mais alguma coisa. Jesus e as suas obras, Jesus e mais um livro, Jesus e uma tradição, Jesus e alguma coisa a mais. Sendo que a Bíblia nos ensina que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nós não precisamos de outro nome. Não há outro nome dado na terra a qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Ele é suficiente. E esse Jesus Cristo, ele fundou a igreja. A qual ele diz, a igreja é minha, e as portas do inferno não irá prevalecer contra a igreja de Deus. E uma narrativa muito fantástica no Novo Testamento, que fala do nascimento da igreja, Atos dos Apóstolos. Ler Atos dos Apóstolos com detalhes é fantástico. Nós vamos citar algum texto de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos, ela tem no decorrer do tempo, Atos vai respondendo muitas perguntas para nós, de como as igrejas já estavam sendo organizadas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organização, sobre funções e papéis, e na vida então de homens, certo? De pessoas na igreja que servem a igreja. Semana passada nós falamos sobre o quê? Sobre o pastor. Que é a segunda vez que o apóstolo Paulo fala assim, fiel é esta palavra. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra
almeja. Aí vai falar das 16 qualidades do pastor, e que essas qualidades do pastor não devem ser só do pastor, mas sim de toda a comunidade dos discípulos. Né? E até hoje a gente ouve algumas coisas assim. O senhor é o pastor, né? Então o senhor que tem que viver isso aí. Ó, eu estou tranquilo, eu não sou pastor mesmo. Cai por terra, isso é demoníaco. Você tem que viver as qualidades, sim. Você tem que ser santo. Não, mas isso é coisa para pastor. Isso é um costume para pastor, eu não sou pastor, né? Então vira uma piada, né? Vira uma brincadeira, mas não é uma brincadeira saudável. Esta carta, ela vai falar do pastor por quê? Porque exatamente para a igreja entenda o que é ser um pastor e quais as qualidades de um pastor e como deve ser entendido a vida do pastor. Por quê? Porque havia outras pessoas que estavam ali ensinando, e como eu falei semana passada, eu repito, um ensino errado. E todo ensino errado, ele traz uma santidade errada. Ele traz uma característica de vida errada. Se você é ensinado de forma errada, você vive de forma errada. Ou seja, o falso ensino, ele não traz santidade. Agora, o ensino correto, bem aplicado e vivido, nos dá a oportunidade e nos dá então a esperança e exatamente o fundamento para vivermos uma vida santa diante de Deus, uma vida piedosa. Então, semana passada foi o pastor e hoje nós temos a pessoa do diácono, ou os diáconos, né? E diz aí, eu coloquei aí, o diácono serve o ministério da palavra, modelando o serviço piedoso que deve ser presente na vida de cada discípulo de Jesus. O diácono, ele historicamente, ele tem uma função e há exatamente uma confusão. Assim como também, como eu falei há 2 semanas atrás, a confusão em relação à atitude, ou então o papel da mulher e o papel do homem. Historicamente há uma confusão também na questão do diaconato. O diácono, essa confusão, ela trouxe, e até hoje traz grandes problemas para a igreja. Você já ouviu falar o diácono como supervisor do trabalho do pastor? O diácono é aquele que manda, não é? Eu já vi histórias de diácono que vai falar com o pastor: pastor, quantas horas você gasta na igreja? Quanto tempo você está, quantas pessoas você está visitando? Eu quero um relatório de quantas pessoas você está tratando. E aquela coisa toda, como se eles fossem exatamente os mandatários, é isso? Aqueles que mandam na igreja, que mandam no pastor, e eles têm, então, autonomia para mandar embora o pastor. Não é? Isso acontece. Isso é um entendimento errado das Escrituras. O diácono, ele tem uma função de servir o ministério da palavra, a missão da igreja. E ele tem uma responsabilidade gloriosa nas mãos dele, que isso nós veremos durante o nosso estudo aqui. Nós também temos nós veremos o papel do diácono na organização estrutural da igreja. Como que o diácono encaixa na estrutura da igreja? Eles são líderes, e líderes que servem, líderes nos seus lares, por isso que está lá que eles têm que ter o governo da sua casa, nós vamos ver daqui a pouco. Eles são líderes nos seus lares, logo são líderes também na igreja. Eles têm responsabilidades imprescindíveis na igreja. Toda a igreja bíblica precisa de diácono, está aí na tela. Precisam desses homens. O pastor, ele não consegue, e não é responsabilidade dele fazer tudo sozinho. Precisa de diáconos, precisa de homens fiéis, cheios do Espírito Santo. Homens com qualidades que nós veremos, que são de suma importância, não só para o serviço, mas também para o caráter da igreja. Caráter da igreja. Não é só o serviço em si, mas sim a vida espiritual da igreja. A vida espiritual da igreja. E aí,
Sobre os diáconos, então, à luz da palavra de Deus, nós veremos então que o caráter do diácono é mais importante do que a sua performance. As pessoas falam assim, não, para ser diácono tem que ser assim, todo cheio de falar bem e aquela coisa. Não, a Bíblia não fala sobre performance do homem, diácono, fala da caráter dele. Se ele tem caráter cristão, não importa se ele é mais informado, mais estudado, menos estudado, sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não importa. O caráter dele demonstra exatamente aquilo que Deus quer para a igreja. Ele lidera pelo caráter. Ele serve pelo caráter. E exatamente esse eu creio que é o plano de Deus, não só para o diácono, mas para a igreja para a igreja toda. Nós servimos pelo caráter. Nós servimos com nossas mãos, mas com as nossas mãos limpas, santas, com um caráter transformado. Logo, não é perfeito, mas está sempre em busca da maturidade. Como eu falei na semana passada, a mesma coisa, o diácono ele tem que ser irrepreensível. Não há ninguém que possa apontar o dedo para o diácono. E você é repreensível nisso. Agora, ele é perfeito? Não. Mas o ser irrepreensível é exatamente o quê? Quando você erra, a pessoa ela comete um erro, mas ela rapidamente, ela reconhece o seu erro, confessa, pede perdão. Se teve dano para alguém, ela vai reparar esse dano. E ela se torna irrepreensível de novo. E isso deve ser na vida de cada pessoa. Cada discípulo. Você tem que ser irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Quando você peca diante de Deus, você precisa pedir perdão a Deus. Quando você peca diante dos homens, tem que pedir perdão aos homens. Com o seu coração sincero. Muito bem, nós vamos ler o texto corrido de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 até o 13. Que diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois o que desempenhar bem o diaconato alcança para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos hoje diante de um texto das Escrituras que são importantes, muito importante, e revela para nós um ensino fundamental para a igreja do Senhor, para o serviço da igreja local. O texto, Pai, que nos dá informações de um caráter cristão e a importância de um serviço piedoso e de uma vida piedosa. É nosso desejo, Senhor, crescer em verdade e sermos igreja que é essa igreja que é o baluarte, coluna da verdade. Cremos que essa é a Tua vontade, Pai, porque está baseado nas Escrituras. E nós não queremos nessa noite ir nem para um lado, nem para o outro, nem em nossos achismos, mas nós queremos ver o texto bíblico, Pai, e nós queremos observar e meditar naquilo que o Senhor tem a nós, para realmente vivermos a Tua vontade. Então, nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos, à semelhança da semana passada, nós temos duas sentenças, né, dois pontos principais para falar de diácono no texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 13. E também nós iremos um pouquinho para Atos dos Apóstolos, onde nós veremos também a importância de como foi
fundamentada ali, então, a presença e a função do diácono. Então, vimos na semana passada que o pastor, ele supervisiona. A palavra episcopos significa supervisor, no grego. Aquele que está visitando, aquele que está olhando e aquele que está pastoreando a igreja de Deus. Essa palavra não aparece para o diácono, porque o pastor está supervisionando e o diácono ele está com a mão na obra, ou seja, com a mão na massa. Que não quer dizer que o pastor não vai fazer nada, mas ele vai supervisionar e o diácono vai colocar a mão na massa. Esse é o ensino nas Escrituras da função do pastor e do diácono. E o mistério, ele vai supervisionar o ministério da palavra e o ministério da piedade. O mistério da piedade e o ministério da palavra. A igreja precisa ter uma boa instrução neste aspecto. Não é qualquer pessoa que se torna um pastor, você concorda comigo? Não é qualquer pessoa também para ser um diácono. Por quê? Porque não é a sua performance, mais uma vez, não é a sua inteligência, não é a sua desenvoltura com as coisas, mas é o seu caráter. E o caráter, ele tem que ser moldado ao caráter de Jesus Cristo. A igreja precisa entender isso, porque a igreja sendo liderada no episcopos, na visitação das Escrituras e sendo liderados por bons servos, ela vai seguir também uma vida de piedade. Hoje veremos que esse modelo que esse modelo deve seguir em nossa igreja. Servir é uma dádiva e um presente que Deus nos dá para vivermos de forma santa. Nós não servimos a Deus para ser santos. Nós buscamos a santidade e, como consequência, nós servimos a Deus. A mensagem de hoje nada mais é do que compreendermos que um serviço fiel, mostrado na prática, requer um caráter íntegro. A igreja não deve ficar olhando para os diáconos e aplaudindo a vida dos diáconos. Olha os diáconos. Ela deve seguir o exemplo dos diáconos. Ela deve seguir o exemplo que provém das Escrituras, porque quem instituiu o diácono foi o próprio Jesus Cristo. Assim, quem constituiu o pastores ou pastor, é o próprio Jesus Cristo. Serviço tal que deve estar na vida, então, de cada discípulo, de cada membro da igreja. Então, o próximo slide, pode colocar lá para a gente, nós vamos ver isso. Nós vamos ver nesse primeiro passo o seguinte, pode clicar aí. Que Deus, então, ele separou diáconos para servir a igreja no ministério, para servir a igreja e o ministério da palavra de Deus. E vai seguindo, vai dando os toquinhos aí que vai aparecer. Nós veremos então, neste versículo, que é o versículo, exatamente o versículo 8, especialmente a parte A, semelhantemente quanto a diáconos. Por que fala semelhantemente? Por quê? Porque falou assim do pastor. É necessário que o pastor, de forma semelhante quanto a diáconos. Então, o texto ele vai seguir uma estrutura. Então, ele vai colocar aqui, primeiramente, a função que o diácono tem na igreja, daqui a pouco nós vamos ver isso, a posição que ele tem na igreja, e nós vamos ver a base que está em Atos. Agora, esta função, ela se tornou, com o passar do tempo na igreja primitiva, uma posição, que nós chamamos a nossa doutrina, como nós estamos doutrina, que exatamente são os oficiais da igreja, os ministros da igreja. Agora não pense assim, os oficiais da igreja, os ministros da igreja como se fossem pessoas intocáveis, como se fossem pessoas especiais, como se fossem aquelas pessoas
que, nossa, na nossa mente, muitas vezes levado ao catolicismo, como se fosse aquela pessoa de respeito. É claro que tem que respeitar, mas ministros, oficiais, nada mais do que servos. A palavra ministro, ela é a palavra no grego chamado diáconos, exatamente, servo. O diácono é um servo, é um oficial, é um ministro. O pastor também, ele é um ministro. Olha que interessante em Filipenses 1:1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Então a gente já vê na igreja de Filipenses que o diácono, ele tem uma função, ele tem uma posição ali. Aquela igreja já está fundamentada então com o pastor e com o diácono. Então ele escreve, que estão aí com bispos, que vimos semana passada, bispo, presbítero e pastor, é a mesma ideia, e diáconos. Pessoa que ensina, que instrui, e pessoas que servem. E a igreja, ela, então, de forma estrutural é assim. Próximo slide, que vai nos dar, então, exatamente esta ideia, está bem aí na sua tela, que diz assim, ora, Atos 6, de 1, acho que vai até o 7. Isso, diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicou o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que interessante esse texto, por quê? Porque nós temos aqui exatamente uma dificuldade numa igreja que estava crescendo e rapidamente nós temos então uma solução. E essa solução foi colocada pelos apóstolos em oração e o próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo não estando presente em carne, mas em espírito, o que ele diz, eu não deixarei vocês até a consumação do século, e com a presença do Espírito Santo, então, Deus mesmo, ele separou homens, por meio da igreja. Por isso que nós defendemos que quem vê o diácono é a igreja que vê o diácono. A igreja em oração, ela que vê o diácono. Por isso que há um grande problema quando a pessoa se levanta e fala assim, eu sou diácono, mas ninguém está vendo que ele é diácono. Mas ele fala, eu sou diácono, é a mesma coisa para falar assim, não, eu sou pastor. Já vi muito essa cena. A pessoa ela fala assim, não, eu sou pastor, eu fui nascido para ser pastor, eu fui criado para ser pastor, eu estudei para ser pastor. Ele pode ter feito tudo para ser pastor, ele pode ter sido um seminarista nota 10 em tudo, mas ninguém vê que ele é pastor. Então, ele não é chamado para ser pastor. Por quê? Porque ninguém vê que ele é pastor. Não é que ninguém lhe reconhece, é porque o pastor não é só aquele que disse baixo no peito, eu sou pastor, mas ele precisa ser chamado e a igreja é quem vê o seu ministério. E a mesma coisa quanto a diáconos. Então, a igreja, eles elegeram, isso pareceu bom, muito bom para a comunidade, homens cheios de fé e do Espírito Santo. Então nós vamos ver nessa noite daqui a pouco também, que para seguir nas recomendações das características dos diáconos, é um homem que precisa, que o homem que segue estas recomendações, ele é cheio do Espírito Santo. E nós temos um problema aqui. O problema é o quê? No versículo 1, está lá na sua tela, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Porque a igreja já tinha cerca de 5.000 pessoas, muita gente, muitas viúvas, muitos órfãos, e a igreja ela tinha esse trabalho de ajudar essas pessoas.
de forma espiritual e de forma social também, física em algum aspecto, certo? Só que os 12, eles não podiam fazer esse serviço, não talvez porque eles não queriam fazer esse serviço, ou porque é menos importante, mas eles não poderiam abandonar algo tão importante que era a palavra e oração. Então, diáconos, servos que vão fazer esse trabalho. E não é um trabalho menos importante, na nossa cabeça é um trabalho menos importante. Não é um trabalho menos importante. É um trabalho que beneficia a palavra. Beneficia o ministério da palavra, o ministério de crescimento da Igreja de Deus, de maturidade da Igreja de Deus. Então, não é que o pastor, ele não tem que visitar ninguém, levar cesta básica para ninguém, não é que o pastor não tem que vir aqui na igreja carregar algumas latas de concreto, não é isso. Mas o trabalho dele é sentar e estudar. Esse é o trabalho do pastor. John MacArthur diz que o maior trabalho de um pastor, a maior carga dele, o maior tempo que ele deve gastar é de estar sentado. Isso cansa. Eu até falei com o Daniel esses dias, não sei se o irmão lembra, falei, Daniel, vamos lá na igreja, vamos lá montar alguma mesa, fazer alguma coisa lá, eu não aguento mais, eu quero fazer alguma coisa, sabe? E aí o que acontece? Você está tempo sentado, tá, e você fala, gente, aí o que acontece? Aí, às vezes na quinta-feira, né, quando chega lá às 7 horas da noite, eu tenho que fazer uma coisa, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar bola. Porque, olha, a cabeça, entendeu? Vou jogar futebol, tem que fazer alguma coisa, vem aqui na igreja, vamos, entende? Porque cansa. Mas é o trabalho. A palavra e a oração. E os diáconos, eles vão servir. Não quer dizer que o diácono não vai ensinar, o diácono não pode ensinar. Mas não é o trabalho principal dele. Agora, aqui teve murmuração. E o diácono, ele é aquele homem que vai olhar para essas coisas. Ele vai ver murmuração na igreja. E murmuração é um problema sério para a igreja. E contendas. A Bíblia diz, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. E quando há murmuração, e quando há contendas, o diácono, ele tem uma função de chegar e o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, ele tem autoridade para isso. Então quer dizer que o pastor não pode fazer isso? Mas sabe aquelas murmurações? Porque dá aquela coisa, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, estou gostando disso, estou gostando daquilo, o diácono... Ou quando tem algum problema. A gente até fez uma aula no seminário que foi legal, né? Sabe aquelas dificuldades que tem assim? Todo mundo chega assim, pastor... Ou não, chega para as pessoas assim, olha, tem um problema. Sabe aquelas coisas, às vezes é uma coisinha de nada, que a pessoa faz uma tempestade no copo d'água. Não, porque tem um problema, porque não sei o quê, vai acabar com a igreja, vai acabar com todo mundo, e não sei o quê, um problema. O diácono fala assim, calma, a gente vai resolver isso. Vamos orar, vamos conversar, nós vamos resolver isso. Ele é esse homem, maduro, que não ouve um testemunho de alguém, ou uma murmuração de alguém, julga logo de cara. Não, ele para, ele pensa, vamos conversar, vamos entender, vamos fazer uma verificação do que está acontecendo, e talvez ali mesmo ele já resolva o problema. Entende? Essa é a função diaconal. Uma função muito importante na igreja. Porque a igreja, ela vai, além de resolver o seu problema, hoje, aqui está falando um texto sobre cesta básica, né? A distribuição diária, de comidas, aquela coisa. Sim, pode ser cesta básica, pode ser qualquer outro problema, irmãos. Tá certo? Qualquer outro problema.
Pessoas que estão sendo esquecidas nas caronas. Pessoas que estão sendo esquecidas para cá. Pessoas que estão sendo esquecidas para lá. Pessoas para cá. E às vezes, as pessoas, elas de bom coração, querem resolver o problema. Mas lembre-se, tem o diácono. Fale com ele. Biblicamente, ele é o homem para resolver esse problema. E ele diz, homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Agora, se a gente olhar para o finalzinho do texto, o versículo 7, ele tem uma importância muito grande nesse texto de Atos. Diz assim, impuseram as mãos, apresentaram perante os apóstolos, e esses, orando-lhes, impuseram as mãos. Aí diz o versículo 7, crescia, desenvolvia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Isto é, colocou a casa em ordem, colocou diáconos para trabalhar, e o trabalho ele começou a fluir, e crescia o número de discípulos, crescia a palavra de Deus. Por isso que o trabalho de diácono é exatamente desenvolvido para o crescimento do ministério da palavra de Deus, para o crescimento da missão de Deus. O trabalho de diácono não tem um fim nele mesmo. O trabalho de entregar uma cesta básica, ou de dar carona para alguém, ou de resolver uma coisa, de pegar uma água, de fazer esse trabalho ele não tem um fim nisso mesmo. Ele tem um fim na maturidade cristã. E a igreja precisa entender isso. Ele tem um fim na maturidade dos irmãos. Nós precisamos desenvolver isso, irmãos. Nós queremos desenvolver isso. Isso é muito importante. Não quer dizer que os irmãos, então a igreja não precisa mais, então quer dizer, não faço mais nada nessa igreja, deixa tudo para os diáconos. Não estou falando isso. Só estou dizendo que algumas coisas, você, de bom coração, você serve, você deve servir. Mas lembre-se, diáconos maduros, cheios do Espírito Santo, biblicamente, eles têm um trabalho de administrar o serviço da igreja. E que muitas vezes você vai ficar com raiva do diácono. Vai ficar bravo com o diácono. Mas ele é autoridade. Não deixou eu fazer aquilo. Homem chato. Por que você olhou para o Daniel ou Regina? Abrindo um parênteses aqui. Homem chato. Não deixa eu fazer isso. Não deixa eu fazer aquilo. Mas o diácono disse, não, peraí. Não é assim não. Vamos por parte. Número 1, número 2, número 3. É assim que vamos seguir e assim por diante, porque o diácono ele tem um objetivo. O reino, a palavra de Deus e a missão da igreja. Seguindo então, no próximo passo nós temos aí, então, semelhantemente quanto a diáconos, eles foram colocados para servir nas necessidades de acordo com a palavra, prestar auxílio ao ministério da palavra e unir os discípulos ao redor da palavra de Deus. Unir a igreja ao redor do que Deus quer da igreja. E Deus quer da igreja o quê? Está na onde a recomendação que Deus quer da igreja? Na palavra. Certo? Logo, eles fazendo esse trabalho bem feito, que não são perfeitos, mas vamos melhorando a cada dia e buscando melhorar, o pastor ele vai estar mais tranquilo, vamos dizer assim, para alimentar o povo com a palavra de Deus. E vocês sabem, irmãos, talvez os irmãos tenham mais experiência aqui, tem igreja que sofre, que o pastor ele faz tudo. Ele bate o escanteio, ele corre na área e faz o gol de cabeça. Aí ele corre para ir para a defesa. E se o adversário chuta, ele vai e faz aquela defesa no gol ainda. Ele joga sozinho. Ele joga sozinho. E ele cansa. Logo, ele não faz o seu trabalho, que é ensinar. Ele faz tudo. E talvez por conta talvez de traumas ou de situações não bíblicas, o pastor até fala, eu nem quero diácono. Eu faço tudo sozinho. Isso é antibíblico. Precisa de diácono. Lá no seminário, os caras brincavam assim. Sabe aquele versículo que fala assim? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
E o seminário falou assim, resistir aos diáconos, e ele fugirá de vocês, né? Brincando assim, diácono é um problema. Diácono não é um problema, diácono é solução. Amém? Diácono é colocado por Deus, é a solução para a igreja. Igreja com bons diáconos é igreja saudável. É igreja saudável. Então, ele tem exatamente esse serviço. Esse serviço. Próximo passo e último, eu acho que já é. 2. Só dar um toquinho aí, só para afirmar. Servem a igreja ao ministério da palavra. Aí nós temos aqui, gente, dá mais um toquinho aí, Cris. Nós vamos ter aqui exatamente agora a questão das exigências ou características, vamos dizer assim, e o relacionamento com a comunidade e o relacionamento também com ele, com Deus, o domínio próprio. Então nós temos ali respeitáveis, que manuseia bem o que fala, de uma só palavra, não maldizente. Temos também não inclinados a muito vinho, não cobiçosos do sorte da ganância. O versículo 8 diz assim, completando, é necessário que sejam então respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Então, nesse slide está exatamente o resumo da vida de um diácono. Homem de respeito, homem que sabe o que fala, homem que tem uma palavra só. Ele não fala uma coisa para uma pessoa e fala outra coisa para outra pessoa. Ele não tem duas palavras. Ele tem uma palavra só. Ele tem boa comunicação. E ele não é maldizente. Né? E ele também não é ligado a vícios, a extravagância, a coisas que dominam a sua vida. Que domina a sua vida é o Espírito Santo. E eu lembro de Efésios mais uma vez. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que domina a vida do diácono é o Espírito do Senhor. Não é vícios. Seja de bebida, socialmente ou não socialmente, porque agora socialmente, bebe socialmente, bebe. E dá mau testemunho. Falei semana passada e repito, bebida alcoólica não combina com o discípulo. Seja vinho, seja qualquer outra bebida. Nós vemos numa cultura que o que bebe é um problema. E a gente não pode querer dar outra interpretação, porque nós temos que entender o nosso testemunho. Certo? Não cobiçosos de sorte da ganância. E aí, vamos desenrolar isso aqui. Ele tem um caráter, então, íntegro. Certo? Seguindo, gente. Seguindo aí, Cris. Nós temos também... ele é um homem, então, eticamente livre de desejo corrupto, de culpa, livre de qualquer mistura do que é falso. Mais um toque aí, Cris. Né? E aí o que acontece? Ele tem o quê? Ele é genuíno, sincero, sem culpa, inocente, ele tem uma consciência limpa. Esse é o diácono, mas esse não deve só ser para o diácono, mas tem que ser para qualquer pessoa, para qualquer cristão. Nós seguimos a um Deus, devemos seguir a Deus com nossa consciência limpa. Ele diz, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Paulo falou isso no capítulo 1, quando ele fala consciência pura. Com uma crença verdadeira, com uma fé. Logo, não tem espaço para a gente brincar com algumas coisas. Não quer dizer que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer mais nada na vida. Não. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente entende até onde nós vamos, até onde é o nosso limite e até o ponto onde a gente deve ir e ter entendimento que nós servimos, em primeiro lugar, a Jesus Cristo e ao ministério da palavra de Deus, que deve crescer e desenvolver. Próximo. Dá mais um toque aí, Cris. Ou 2. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. A palavra ali, experimentados, ela tem o quê? Testado, examinado, provado. Verificar se é algo genuíno, como metal. Não é? A ideia do texto. Reconhecido como genuíno depois de examinado, aprovado, julgado, valioso. Essa
é a palavra ali, experimentado. Embora não coloque como pastor não neófito, mas é a mesma ideia, não seja novo. E não é nessa questão de tempo de carreira, de fé, ou tempo de vida cristã, mas é que não seja imaturo. Imaturo. Que se desespera por qualquer coisa. Que não tem controle de si mesmo. Que não tem controle das suas palavras. Ele tem que ser experimentado. Julgado. Valioso. Genuíno. E isso, Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, inteligentemente coloca isso. Por quê? Porque havia líderes da igreja de Éfeso que estavam julgando os seres espirituais e acabando com a espiritualidade da igreja. Mau testemunho. Terrível dentro da igreja. Então isso não é uma questão apenas de moralidade, mas uma questão de espiritualidade e uma questão de levar o povo de Deus a ser santo pela palavra, pelo exemplo e pela dependência do Espírito Santo. Versículo 11. Dá mais um toque aí. Olha aí, apareceu as mulheres. Agora os homens vão ficar mais de lado, mas apareceu as mulheres. Dá mais um toque aí, Cris. Até o final. Isso, mais um. Muito bem. Tem este versículo. Esse versículo ele é fundamental. Assim como todos os outros. Da mesma sorte quanto a mulheres. É necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Bom, em primeiro lugar, essas mulheres não são as esposas do diácono. Em segundo lugar, essas mulheres não são as esposas dos pastores. Se a gente olhar e analisar o texto, a estrutura do texto não está dizendo isso. Até mesmo que nós não podemos definir algo nesse texto sem encontrar o contexto de tudo. O fato é que na igreja existia diaconisas, que não é o nosso costume, mas que não é antibíblico. Diáconos, diaconisas. Que não estou dizendo que amanhã eu vou estar colocando diaconisas. Mas existiam as diaconisas, que eram mulheres. E temos que ser muito sinceros com o texto. Que não é uma obrigação da Igreja Batista Unai colocar diaconisas. E não colocar na questão de machismo ou de nada disso. Mas simplesmente uma questão de querer ou não querer. Tem igrejas, e muito boas igrejas batistas, que existem, que têm lá as diaconisas. E que elas não são necessariamente a esposa dos diáconos. Pode ser a esposa do diácono? Pode também. Mas não é necessariamente a esposa dos diáconos. Mas são mulheres. E Paulo, ele escreve, ele fala assim, eu recomendo para vocês a irmã Febe. Lembra desse texto? Eu não lembro onde está agora. Mas diz assim, eu recomendo para vocês a irmã Febe. Essa irmã, ela tem cuidado de muitas pessoas, inclusive de mim. Essa irmã, ela cuidava, ela servia, ela levantava oferta, ela tinha um serviço diaconal na igreja. Agora, também existem as características, então, para as mulheres. E lá diz o texto. E a palavra que está no começo ali sublinhada, da mesma sorte, ou seja, é necessário que o pastor seja irrepreensível, de forma semelhante o diácono, da mesma forma as mulheres. Então o texto tem uma estrutura: irrepreensível pastor, irrepreensível diácono, irrepreensível mulheres. Elas, é necessário, mesma coisa, é necessário que o pastor, é necessário que o diácono, é necessário então que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes em tudo. E a palavra ali, respeitável, é ser venerado pelo caráter, honorável de pessoas e de obras. E esta ideia é uma ideia que deve ser o desejo de toda mulher.
ser reconhecida pelo seu caráter, pela sua vida cheia do Espírito Santo. Isso deve ser um alvo de toda mulher, de toda cristã. A palavra não maldizente, essa palavra, ela aparece inúmeras vezes no Novo Testamento. E ela tem o seguinte significado: difamador, que acusa com falsidade, caluniadora ou caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Agora, esta palavra, ela tem ela é uma palavra muito interessante na Bíblia. Porque quem faz acusação? Quem é mentiroso? Quem é maldizente? Quem engana todo mundo? Quem? O diabo. Sabe essa palavra, maldizente? É diabolos. A mesma palavra diabo é a mesma palavra não maldizente. Isso é muito concreto na Bíblia. Por quê? Porque o maldizer, alguns, como John MacArthur coloca também, D.A. Carson, o maldizente, ele tem uma certa dificuldade espiritual. E a dificuldade dele é exatamente ser mais voltado ao inimigo do que propriamente a Deus. É maldizente, é malicioso, faz comentários que não necessariamente fofocas, mas aquelas pessoas que sabem que ela chega assim, ela elogia o Jean. Jean, você é um menino maravilhoso. Vamos puxar a atenção dele aqui. Cadê a Miri? Jean, você é um menino maravilhoso. Mas eu estou elogiando ele, sabe por quê? Porque eu estou querendo mexer lá com o Caio lá atrás. Eu não estou elogiando ele por nenhuma outra razão. Eu estou querendo mexer com o outro lá atrás. Isso é comentário malicioso. Você elogia alguém porque você quer mexer com o outro. Você fala uma coisa aqui que parece ser boa, mas você tem uma ideia por trás de que aquilo você quer mexer com alguma coisa. Comentário malicioso. Difamador. Isso não deve estar presente nem na vida do diácono e nem na vida das mulheres. Sendo diácono ou não. Ou diaconisa ou não. Isso é algo que divide igreja. Divide. Se você olhar, voltando para Atos 6, lá em Atos 6, nós temos lá exatamente o quê? Murmuração. Contendas. Isso vindo de homens e vindo de mulheres. De nós, seres humanos. Nós fazemos comparações de pessoas para pessoas. Nós temos que se arrepender e tomar cuidado, sermos cheios do Espírito Santo, para que a gente não se amodele, não seja modelo com o mundo naquilo que eles estão falando. Tem pessoas que gostam de ficar ouvindo aquelas programas de fofoca, de ler revista de fofoca. Eu quero saber da vida dessa pessoa, como é que está aquele artista, aquela celebridade, aquela que não sei o quê, não sei o quê, vou saber como é isso aqui, não sei o quê, isso vai tomando a mente da pessoa. E falo com propriedade, irmãos, o Espírito Santo não está nisso. Mas sim, o inimigo. E sim, o inimigo. Tome cuidado. Respeitáveis, não maldizentes. Que saiba usar a palavra. Que pense antes de falar. Isso no ambiente da igreja, no ambiente de família. Conheço casos de família que pessoas nem se falam. Nem se conversam. Irmãos que nem se conversam. Irmãs, às vezes pai e filhos que nem se conversam. Sabe por quê? Fofoca. Maldições. E o diabo trabalha nisso, sabe? Porque é próprio dele trabalhar nisso. Ele trabalha disso de uma forma tão grande.
E ele vai destruindo. Ele vai destruindo, destruindo, destruindo. E ele vai usando a boca do discípulo para destruir o próprio discípulo e destruir a igreja. Também diz o texto que elas têm que ser temperantes, controladas, que se abstêm totalmente de substâncias eu errei ali, que embriagam, no original, das coisas do vinho. Temperantes. Não é a palavra temperante, não é temperamental, não é ser manso, não é isso. É temperante, é exatamente ser controlado. É a ideia do versículo, é a ideia do texto. Muito bem, versículo 12. Próximo. O diácono, aí volta no diácono. O diácono seja marido de uma só mulher que governe bem a sua casa, né, seus próprios filhos e a própria casa. Falamos um pouquinho disso na semana passada com o pastor, mas só coloque aí na tela, por favor, Cris, um caráter no seu lar. Ou seja, é a pessoa que ela tem uma presidência, ela é um protetor, ela dá ajuda, ela cuida, ela dá atenção, ela tem o quê? Um governo no seu lar. Sabe temperar um rigor exagerado, mais uma vez, ou entre um rigor exagerado ou uma mansidão sem justiça. A pessoa ela tempera bem, ela tem que ser firme, ela tem que colocar ordem, mas também ela precisa ser graciosa. Não é um rigor exagerado, não é a mansidão sem justiça. Ele governa sua casa. Independente se filho é crente, se não é crente. Mais uma vez repito, filho de diácono não é crentinho. Filho de pastor não é crente também. Calma aí, Caio, calma aí. Tá bom? Eu quero dizer o quê? Que não é filho de crente e crentinho não, tem que aceitar Cristo. Não é exatamente exigir que os filhos dos diáconos do pastor sejam crentes, mas deve olhar para que tenha disciplina, até quando mora em casa. Porque a partir do momento que sai fora de casa, saiu da tutela, então, do governador da casa. Certo? E, meus queridos, isso é muito importante, sabe por quê? Porque isso é uma qualidade e é algo que é um caráter e que hoje o humanismo, que hoje as situações, elas trabalham de forma contrária. Que negócio é esse de ter governador do lar? Que negócio é esse de ter alguém que manda? Isso não existe mais, isso é arcaico. Não, isso é bíblico. O governador do lar, ele é espiritual. Agora, existem governadores do lar que não são espirituais, mas que não vai tirar da palavra de Deus que o governador do lar, ele tem que ser espiritual, governar o seu lar e governar a igreja de Deus. Último versículo, que é o versículo 13, que fecha. Dá um toque aí mais, Cris. Deus separou diáconos para servir com caráter e intrepidez na fé. Caráter intrépido e progressivo. Por que eu coloquei essa sentença? Desempenharem bem. Pois os que desempenharem bem, a palavra no seu original, belo, excelente, corretamente, aquilo que é fino, que faça com qualidade, mas não é, mais uma vez, não é uma performance, mas sim uma qualidade de vida, que faz com consciência pura, limpa. Eles alcançam justa proeminência, ou preeminência, genuíno, aprovação de grau de dignidade e influência benéfica na igreja. Justa preeminência. E intrepidez na fé, qualidade de intrépido, aquele que é corajoso, que age com coragem na missão de fé. E nós temos muitos exemplos de homens na Bíblia que foram muito corajosos, intrépidos na fé. Deus falou exatamente para Josué, seja forte. Lembra disso? Ser forte, corajoso. Lembra daquela música? Seja forte, seja corajoso. E ele bate no peito com a dependência de Deus e fala assim, olha, é o seguinte, eu e minha casa nós vamos servir a Deus.
Se vocês quiserem seguir outros deuses, sigam, mas eu e a minha casa nós vamos seguir a Deus. Está lá Josué, um diácono do Antigo Testamento. Um diácono fiel. Um homem que serviu fielmente a Moisés, que aprendeu com Moisés e foi colocado a ele uma responsabilidade, ele foi corajoso. Ele pegou o povo de Israel completamente indigno, completamente rebelde, e colocou aquele povo na linha. Corajoso, intérprete, que não foge da luta, que não foge da vontade de Deus, que não foge da missão de Deus. Um caráter intérprete. E por que progressivo? Quanto mais ele cresce, quanto mais ele faz, quanto mais ele desenvolve, mais ele quer. Mais ele cresce, mais ele é cheio do Espírito Santo. E eu queria terminar, irmãos, e pedir uma coisa para todos vocês. Orem pelos nossos diáconos. Orem pela vida deles. Eles têm uma função bíblica muito importante na igreja. Interceda pela vida dos nossos diáconos. Porque eles têm uma função fundamental de reconstruir as vidas. De não só reconstruir e de fazer coisas de trabalho visível, mas de reconstruir vidas. E, gente, não tenho ciúme, não. O Daniel entende muito mais do que eu sobre finanças. Pegue aconselhamento com ele. O Joilson tem uma facilidade muito grande com o evangelismo. Em ser corajoso e realmente olhar para a pessoa e falar, você precisa de Cristo. E às vezes a igreja julga isso. De forma errada. E não só o Joilson, mas qualquer outra pessoa. Busque pessoas que vai te ajudar a ser intérprete também na fé, a progredir a sua vida espiritual. Nós estamos juntos no mesmo barco para reconstruir, para construir na igreja uma vida saudável, uma vida santa, uma vida justa, à luz da palavra de Deus, para a glória do nosso Deus. Não queremos ser a melhor igreja da região, bater no peito, somos a melhor igreja da região. O que nós queremos ser, gente, é apenas servos, vivendo no centro da vontade de Deus e nada mais. O resto é Deus quem faz. Vamos ficar de pé? Eu vou orar, enquanto o pessoal está indo na música, nós vamos cantar a última canção e terminar nosso culto. Oremos. Deus soberano, o Senhor é bom. Tudo o que o Senhor faz é perfeito. Em Ti não há nenhuma mancha, não há nenhuma falha. O Senhor mesmo instituiu diáconos para a igreja. E nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos diáconos. Obrigado pela vida do Juliano, do Carlos, do Josiel, do Joilson, do Claudemir, do Daniel. Obrigado, Deus, porque o Senhor levantou eles nesta igreja para um serviço santo, que aponta para o ministério da palavra e do crescimento saudável e espiritual desta igreja. E queremos pedir por eles, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê forças. Também por suas famílias, suas esposas, seus filhos. Sabemos, Pai, que o trabalho é árduo. Sabemos, ó Deus, que o trabalho é cansativo. Sabemos, Deus, que a vida cristã é uma disciplina que requer de nós muita diligência. Mas, Pai, sabemos, ó Deus, que para isso que fomos chamados. E que estamos aqui por breve tempo para viver a vida espiritual. E que a Igreja Batista Adonai não só assista, mas que elas também, ó Deus, se entregue a esse empenho de uma vida irrepreensível.
Que cada mulher nesta igreja, que cada homem, que cada adolescente, jovem, que cada senhora, que cada pessoa nesta igreja entenda e medite na necessidade de ser repreensível, de ser piedosos, porque isso traz benefício para a igreja, benefício para a alma, tira a ansiedade, tira preocupações e tantas outras coisas que esse mundo tanto está martelando na cabeça dos discípulos. Simplesmente, Pai, queremos, o Pai nos dê, ó Deus, essa força para servir ao Senhor e as demais coisas serão acrescentadas, Pai. Cremos nisso. Queremos não só cantar, mas queremos olhar para a Tua palavra e crer nela e vivê-la. Ainda que o nosso corpo, ó Deus, doa por isso. Ainda que choremos por isso. Ainda que o nosso corpo sangre. Mas nós queremos viver para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.